Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, e quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu venho falando que para mudar o Brasil drasticamente, mudar para melhor, é claro, são necessárias aí três coisas básicas, né? São elas, primeiramente, o fim da emenda parlamentar, deputado e senador não têm que ter acesso ao orçamento, isso tem que estar na mão do executivo, e aí sim, o uso dessa verba tem que ser fiscalizado pelo legislativo. É assim que a coisa deveria funcionar, não é? Mas na prática não é assim. Bom, o fim da emenda parlamentar, o fim da progressão de regime, porque isso, entre outras coisas, acaba incentivando o criminoso a cometer o crime, né? Porque ele pensa, se eu for roubar, o máximo que pode acontecer é eu ser preso, né? Se realmente alguém me pegar, e aí eu vou pegar uma pena branda e vou sair com 1/6 dessa pena cumprida, né? Já vou progredir de regime. Então isso precisa acabar. E é claro, o fim do foro privilegiado. Acabar com aquela coisa do um julga o outro julga um, né? De um tá na mão do outro e vice-versa. Isso tem que acabar. Foro privilegiado é só para algumas figuras nessa república. Presidente da Câmara, enfim. E, graças a Deus, nós estamos prestes do fim dessa coisa que é absurda, para não falar outra coisa, tá? Graças a Deus, os parlamentares estão agilizando o fim do foro privilegiado. Não porque isso será bom para o Brasil, mas que eles querem aí, entre outras coisas, proteger o deles. Essa é que é a questão, né? Mas fazendo isso, pelo menos a gente vai ter aí uma maior chance de autonomia dos parlamentares, né? Deputados da oposição prometeram para a semana que vem um périplo até o presidente da Câmara, Arthur Lira, para exigir que a proposta emenda à Constituição do foro privilegiado tenha prosseguimento na casa. A PEC está parada na Câmara desde 2017, quando o Senado aprovou. Ela já foi analisada em comissão especial e deve seguir para a CCJ lá, né? Se Lira agilizar sua análise. Então ela já foi aprovada no Senado e agora está tramitando na Câmara. Aliás, está tramitando lá desde 2017, né? Então, se for aprovada na Câmara, vejam só, ela vira uma emenda à Constituição e nem deve passar pela mão do Lula e nem o STF pode barrar. Porque virando uma emenda à Constituição, o STF não pode fazer nada e não precisa de sanção presidencial, tá? Aprovando no Senado, que isso já aconteceu, e na Câmara, que deve acontecer, ela é promulgada e automaticamente vira emenda à Constituição. Bom, a ideia central da PEC é que o foro privilegiado seja limitado a 5 figuras, ao presidente e ao vice-presidente da República, né? E aos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu não sei para vocês, mas para mim tá muito bom. Eu acho que só 5 pessoas nessa república mesmo deveriam ter o foro privilegiado. Só, ninguém mais, tá? E hoje nós temos aí milhares de pessoas com prerrogativa de foro, ou foro privilegiado. Que, olha, que de privilegiado não tem nada. E vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Porque isso envolve diretamente o presidente Bolsonaro. Vejam só. A discussão acontece no momento em que o Supremo Tribunal Federal discute a validade do foro para crimes praticados pelas autoridades no exercício das funções, mesmo após a saída do cargo. Isso vale para deputados, senadores, ministros e outras autoridades. Vocês entenderam por que os deputados estão preocupados com o deles e não com o interesse público em si? Porque, cara, o que o STF está prestes a aprovar é realmente algo surreal, né? Na prática, vai aumentar ainda mais os poderes deles, que parece que já não tem limites, né? Mas olha só, a STF tem primeiro voto favorável para manter foro de políticos com processos a continuar no STF mesmo após o fim do mandato, e isso impactaria processos contra Bolsonaro, tá? Então a gente já viu aqui que esse julgamento está em trâmite lá no STF e o ministro Gilmar Mendes já deu seu voto favorável. Por que isso impactaria o presidente Bolsonaro? Porque existem inquéritos e processos rolando no STF contra o presidente Bolsonaro. Um deles é sobre a adulteração do cartão de vacinação, que o presidente Bolsonaro já disse que nunca se vacinou, que não se vacinou. Então não teria porquê. Ele disse isso faz tempo, cara. Não teria porquê ele adulterar esse negócio. Ele não precisava disso para entrar em outros países, porque ele tinha até então a prerrogativa de chefe de Estado, ele não precisava apresentar o cartão de vacinação, né? Então, assim, era totalmente desnecessário ele fazer essa adulteração, né? Se houve, foi alguém que fez maldosamente, né?
Já tem até lá o acesso ao sistema de saúde que foi feito através de um e-mail LU22, algo do tipo, tá? Então, realmente é uma narrativa aí que, por si só, já se destrói. Mas, qual que é a questão aqui? O STF, muita gente entende, tá? E entendam as minhas palavras aqui. Nós não vivemos mais numa democracia, não podemos falar livremente. O STF, em grande parte, ele julga politicamente, porque nós temos agentes políticos ali, né? Agentes políticos, né? Como é o caso do Flávio Dino. Ah, ele não é mais político. Tá, não é mais político, mas o cara esteve aí 30, 40 anos na política. Aí você quer me dizer que em alguns dias como ministro ele, não, sei lá, não sou mais político, não vou agir mais politicamente, né? Ou então falar do Barroso, que vai num evento político de estudantes e dizer que vencemos o bolsonarismo. Isso aí não é fazer política. Algo que é vedado, inclusive, pela magistratura, né? Aliás, pela Constituição, juízes, ministros não podem se posicionar politicamente, mas é só o que a gente vê quase que o dia inteiro. São ministros, inclusive, fazendo militância pró ou contra determinada legislação, como foi o caso do Barroso também, que já falou contra a PEC do voto impresso, já inclusive foi lá no Congresso articular para barrar e conseguiu, né? Lembro a todos que nós tínhamos maioria para aprovação da PEC do voto impresso, depois que o ministro Barroso, que à época era presidente do TSE, fez uma visitinha com lideranças partidárias lá na Câmara, misteriosamente eles mudaram a sua posição, né? Então, assim, a questão não é ser julgado pelo que eventualmente ele tenha cometido, me refiro ao presidente Bolsonaro, mas sim onde ele vai ser julgado. Porque sabemos que dos 11, 9 são contra Bolsonaro. 9 votariam não juridicamente, mas sim politicamente. Essa é que é a questão. Sabe? O presidente Bolsonaro já disse, eu não tenho medo de ser julgado, mas eu quero que seja um julgamento justo. A pergunta é, será que ele vai ter um julgamento justo e imparcial no STF? Eu deixo para vocês a resposta, coloquem aí nos comentários. Eu, particularmente, acho que não. Então, essa questão de foro privilegiado, não tem nada de privilégio nisso. Você vai ser julgado politicamente no Supremo Tribunal Federal. Na visão de muitas pessoas, né? Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Não é afirmação, é apenas a minha opinião. E a questão é que lá no STF você não tem a capacidade de fazer um recurso contra uma decisão, né? É a última instância. Então, o devido processo legal. Você vai lá na primeira instância, perdeu, discorda da decisão, recorre para a segunda instância e assim sucessivamente. O Lula, ele não foi julgado pelo STF, ele foi julgado pela Justiça Comum e foi condenado pela Justiça Comum em 3 instâncias, por um juiz singular, um colegiado de juízes e depois um colegiado de desembargadores. O ministro Gebran Neto, inclusive, disse que haviam provas sobradas contra o Lula. O neto do Lula desafiou a gente a provar que o Lula era ladrão, cometeu os crimes lá que ele foi acusado. Bom, eu não preciso provar nada, o neto do Lula, que eu não faço nem questão de saber o nome. A justiça já provou. O ministro Gebran Neto aumentou a pena dele porque disse haviam provas sobradas. Sabe o significado dessa palavra? Procura no dicionário. Sobradas contra o teu avô. Então, meu amigo, vai cuidar da tua vida, tá? Porque se a justiça nesse país, se a Polícia Federal agisse com o mesmo peso que agiram contra o Bolsonaro, contra o Lula, certamente você e o seu pai estariam sendo investigados. Porque os filhos do Bolsonaro não ficaram bilionários da noite pro dia, né? Não sei se é o seu pai ou se é um outro parente do Lula, né? Era tratador lá no zoológico e, de repente, quando o pai virou presidente, enriqueceu da noite pro dia. Cara, isso precisa ser estudado, né? Ou investigado, dependendo aí de como for a coisa. É complicado, mas contra os filhos do Bolsonaro, isso aí tem investigação, tem inquérito, a mídia não fala de outra coisa, né? A rachadinha de Flávio Bolsonaro, que até hoje não se provou nada. Aliás, já se provou que não tinha nada de errado, né? Mas contra os aliados do Lula, tudo pode, né? Essa que é a questão. Então, meus amigos, é uma PEC importante que precisa ser aprovado, porque realmente, se for o privilegiado no Brasil acabar, nossa, mas aí começa a mudança que o Brasil realmente precisa. Aí a gente vai ter mais autonomia, mais independência e os deputados estarão, como devem ser, suscetíveis à pressão popular. Hoje, eles não estão, né? Eles ficam naquela, eu tenho mais medo desse cara aqui que pode julgar os meus processos ou desse cara aqui que, se eu tiver dinheiro para campanha, eu consigo me eleger, né? Eu consigo me reeleger e continuar aqui. E os meus processos continuam tramitando aqui.
Então, eu tenho que obedecer a esse cara aqui, não a esse aqui que me elege, que vota em mim, né? Então, isso tem que acabar. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.